Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, onde está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Repetindo o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Nós vemos aqui que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio como o som de um vento impetuoso, mas antes a Bíblia diz que ouviram um som do céu. Será como é um som do céu? Nós sabemos que o som do violino, do piano, do teclado, mas um som do céu. E esse som, nós não sabemos como é. Temos algumas vezes um som em Apocalipse que João, ele compara ao som da trombeta, mas um som do céu. E o Dr. Lucas, que escreveu o terceiro evangelho e escreveu também Atos, ele compara o som como de um vento impetuoso. A palavra grega para vento impetuoso deixa muito claro que esse som veio com grande poder e com grande intensidade. Nós vemos que aqui não foi aquele vento brando, aquele sopro que Jesus soprou sobre os discípulos, lá em João 20, no versículo 22, quando ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. E assim que a casa ficou toda cheia deste som, e esse som como vento impetuoso, a Bíblia diz que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles também viram línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. E a Bíblia diz que nessa perplexidade que estavam aqueles discípulos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós lembramos que Jesus tinha dito para eles: não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Virá sobre vós o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas. Ninguém pode testemunhar mais rápido do que falando. Então a primeira manifestação veio sobre o poder da expressão verbal. A evidência do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo numa vida, é poder. É isso que está escrito na Bíblia: recebereis poder
quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí então podereis ser meus testemunhas. Eu testemunho de Jesus pela minha qualidade de vida, pelo meu estilo de vida, pelo modo como eu enfrento as situações, pelas minhas ações, mas às vezes muito mais pelas minhas reações diante de problemas. Mas aqui veio o poder que se manifestou primeiro na expressão verbal. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui a Bíblia não está falando em língua estranha como nunca fala em língua estranha. O dom do Espírito é variedade de línguas, está lá em 1 Coríntios 12. Mas aqui o Espírito direcionou esse povo a falar em tantas línguas quantas podiam ser entendidas, porque na festa de Pentecostes em Jerusalém estavam homens piedosos de muitas nações da terra. A Bíblia diz que havia judeu de todo canto da terra, e cada um que estava lá podia compreender o que aqueles galileus tão simples pescadores estavam falando. Aqui é a manifestação do princípio do evangelismo. A festa de Pentecostes é a festa do evangelismo. Eu tenho pregado muito sobre as festas judaicas. A festa da Páscoa tem a ver com a ressurreição. A festa das trombetas tem a ver com o arrebatamento. A festa de tabernáculos tem a ver com a nossa peregrinação aqui na terra. Mas a festa de Pentecostes tem a ver com o evangelismo. Você vê que esse povo, assim que eles ficam cheios do Espírito Santo, eles começam a falar destemidamente sobre as maravilhas de Deus, de forma que em todas as línguas dos estrangeiros que estavam presentes, todos puderam compreender o que eles estavam falando. Nós lembramos que no Antigo Testamento o Espírito Santo não ficava na terra. O Espírito Santo vinha, enchia um profeta e voltava. O Espírito Santo não ficava na terra porque Jesus Cristo não tinha sido ainda glorificado. Lá em João 6, no dia da festa dos tabernáculos, Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E João acrescenta: isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, o Espírito só poderia ser dado quando Jesus no céu fosse glorificado. Então, quando o Espírito Santo desce, significa Jesus foi glorificado. E no Antigo Testamento, como nem Jesus Cristo tinha nascido aqui na terra, o Espírito Santo não podia ficar. Ele vinha, enchia um profeta e voltava. Às vezes o profeta tinha que chamar um tangedor. O Espírito Santo dizia a palavra ao ouvido do profeta, e o profeta então proferia aquilo que Deus estava falando. Nós vemos isso, uma oração do profeta Jeremias, no capítulo 14 de Jeremias, onde o profeta está quase que chorando, porque Deus não fica na terra. No capítulo 14,
ele diz assim: ó Redentor de Israel. E Deus seu na hora da angústia, porque serias como estrangeiro que passa, ou como viandante que se desvia para passar a noite. Porque eles queriam que Deus ficasse. Por isso, quando o profeta Joel abriu a boca e disse no Antigo Testamento: acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Vossos jovens sonharão. Vossos velhos sonharão. Então, quando ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, o profeta ficou desacreditado. Quando que Deus ia derramar o espírito dele para ficar na terra? Mas aqui no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem para ficar, que eles saem do recinto onde estavam fechados, a multidão toda fluiu para eles, e Pedro disse: esta é a revelação da profecia de Joel. Aqui não tem ninguém embriagado, como vocês dizem. O que está acontecendo aqui é o que está escrito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, aqui diz: vossos jovens terão visões, o que significa que vem com esse espírito. Ele vem para trazer o poder da expressão verbal, veio também para trazer o poder da visão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Veio também o poder da convicção. Você veja que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, abre a boca, aquelas pessoas que ouviram tiveram convicção da verdade do que ele dizia. Todas ficaram tão convencidas da verdade que chegaram ao ponto de compreender o que tinham feito. E agora, que faremos? Então Pedro deu a solução: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no convencimento que o Espírito dá à palavra daquele que prega, é que eles vão crer na mensagem que está sendo pregada. É o Espírito que traz o poder do convencimento. Vem também com o Espírito o poder da continuidade. No versículo 42, aqui em Atos 2, está escrito: eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Ora, meus irmãos, quem viveu e aprendeu com Jesus foram aqueles 12. Então, toda a igreja é apostólica. Por quê? Porque ela se baseia no ensino dos 12 apóstolos. Então, se nós continuamos nessa doutrina que foi ensinada por Pedro, João, Tiago, Filipe, Mateus, aquela turma que aprendeu com Jesus, nós temos a continuidade na doutrina dos apóstolos. De vez em quando nós vemos alguém, hoje em dia, saindo da doutrina dos apóstolos. Apóstolo na Bíblia é coluna. Outro dia, eu não vou dizer outro dia, estou dizendo, muitas vezes, ultimamente, eu tenho ouvido assim: o apóstolo fulano de tal é a nossa cobertura. Eu digo, o que é isso? Não, ele é a nossa cobertura, ele é o responsável pela igreja aqui. Eu disse, minha filha, mas apóstolo na Bíblia nunca foi cobertura. Apóstolo sempre foi coluna.
Coluna é sustentáculo. Coluna sustenta o prédio. Cobertura qualquer vento forte leva. Que história é essa? Então já são igrejas que estão se desvinculando da continuidade. A Bíblia diz que eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, havia também o poder do amor. Eles tinham tudo em comum, porque o Espírito Santo veio trazer o poder. Havia o poder da unidade. Eles estavam todos juntos. Havia o poder de contentamento no capítulo 2, versículo 46. Eu estou falando em Atos 2. O poder de contentamento, porque diariamente a Bíblia diz, partiam pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Havia também, nós vemos no versículo 47, o poder da adição. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nos dias seguintes ao dia de Pentecostes, nós vemos que este poder continuou e tem que continuar, porque o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo está aqui. Ele não veio para cobrir as plantas do jardim, nem os animais do campo, mas ele veio para inaugurar a igreja. Ele veio para dentro de cada um de nós, para que cada um de nós sejamos um tabernáculo da presença de Deus. Este poder veio para cada discípulo de Jesus Cristo. Nós vemos e não podemos esquecer que a Pentecostes aconteceu depois de 10 dias de oração. Aqueles discípulos se reuniram e durante 10 dias eles oraram. A bênção de Pentecostes foi precedida de 10 dias de oração. Olha, a Bíblia diz que veio um som do céu, como um vento impetuoso que encheu toda a casa. O vento não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Jesus Cristo, em João 14, no versículo 17, ele diz que o mundo não pode receber o Espírito porque não o vê. Contrastando isso com o que ele diz no final do versículo 17, ele diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus aqui faz uma diferença muito grande entre o mundo e os seus discípulos. Ele diz que o mundo não conhece o Espírito, mas os seus discípulos sim conhecem o Espírito. O que significa a palavra conhecer, que Jesus usa enfatizando essa vida? Conhecer significa uma íntima relação entre a pessoa que conhece e aquela que é conhecida. Quando o Espírito Santo é recebido, ele também é percebido. Conhecer o Espírito é ser possuído totalmente pela sua verdade. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. E lá em Efésios está escrito: e não magoeis, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, como é que eu posso
magoar, entristecer o Espírito. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E todas as vezes que eu digo uma mentira, eu entristeço o Espírito da verdade que está em mim. Conhecer o Espírito Santo é ser possuído pela sua verdade, é ser inspirado pelo seu amor, porque Ele é o Espírito do amor. E todas as vezes que eu não amo, eu entristeço esse amor que veio habitar dentro de mim. Eu entristeço o Espírito do amor. É ser guardado na sua graça. Por isso que nós não podemos tripudiar da graça de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com a graça que Deus nos deu, porque aí nós ofendemos o Espírito da graça que está em nós. É ser guiado pela sua mão. Não podemos duvidar de que Ele é o nosso Paráclito ou Paracletos. É aquele que está conosco, nos guiando, nos dirigindo. É ser sustentado pela sua presença. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é termos a consciência, é todos os dias crescermos na consciência de que nós não estamos sozinhos. Tem sido profundamente, cada dia fica mais difícil para mim conviver e ouvir com pessoas, mas você anda sozinha? Porque tem igrejas que me convidam e acham que eu sou uma personalidade, uma celebridade. Celebridade anda acompanhado com gente para carregar mala. Tem muita gente aí, assim, eu digo, eu não vou sozinha, mas a pessoa que vai comigo não ocupa lugar no avião, nem no carro, nem no hotel. Não é isso que eu quero dizer, eu penso comigo, mas disse. A senhora não traz ninguém consigo, eu digo, eu levo, mas não ocupa espaço. Mas a senhora vai para Cabo Frio pregar, dirigindo, eu vou. Quem me deu o carro não é doido. Mas a senhora vai sozinha, eu digo, aí é diferente, quem me deu o carro vai comigo. Porque eu entendo o que as pessoas querem dizer, visivelmente só. Mas nós precisamos crescer na consciência de que nunca estamos sós. Porque nós precisamos crescer na consciência de que nós somos completamente sustentados pela sua presença, convencidos da sua promessa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E então, com toda essa bagagem, nós seremos usados para o seu serviço. A invisibilidade do Espírito não significa a inexistência do Espírito. Nós não podemos vê-lo, mas nós conhecemos porque Ele está em nós. Certa vez um homem cético, ele encontrou com um discípulo de Jesus Cristo e disse para o discípulo, eu não acredito no Espírito Santo. Jesus Cristo, tudo bem, eu não o vi, mas muitas pessoas viram. Amigos e inimigos dele dizem que ele existiu. Mas eu não posso acreditar no Espírito que ninguém nunca viu. Isso é invenção dos discípulos, para mim é invenção. Eu não posso acreditar em uma coisa que eu nunca vi. E o discípulo respondeu para ele, você já viu a dor? Não. Você já provou a dor? Não.
Você já sentiu dor? Ah, isso já, muitas vezes. Ele diz, pois é, assim para mim é o Espírito. Eu nunca vi, eu nunca provei, mas eu sinto o Espírito bem aqui dentro do meu coração. O capítulo 3, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João, tem uma conversa tão maravilhosa, tão simples, tão básica, entre Jesus e um grande mestre da lei chamado Nicodemos. E Nicodemos ficou boquiaberto, ele ficou sem palavra com as declarações de Jesus sobre o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento no Espírito. E no versículo 9, ele pergunta para Jesus, como pode suceder isso? Como? Olha, mesmo hoje, com todo o avanço científico, ainda existe muito mistério sobre vento, porque Jesus Cristo disse que é como o vento. Nicodemos perguntou como. Aí nós lembramos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35, Paulinho de Tarso diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Como? E em que corpo eles vêm? E no versículo 36, Paulo diz, insensatos. O rei Salomão, lá em Eclesiastes 11, no versículo 5, ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Hoje, as pessoas se gabam de que podem dizer o caminho do vento, porque os computadores podem predizer com quase 100% de exatidão qual o caminho do vento. Mas será que podem mesmo? Será que está acertado? Anteontem de manhã, sexta-feira de manhã, eu estava assistindo o jornal, quando todos os jornais diziam que o Rio teria a noite mais fria do ano, sexta-feira à noite. Liguei para lá ontem, não tinha acontecido, mas havia predições. Quando nós olhamos as predições sobre os furacões e todos os fortes ventos do Oriente, nós temos muitas surpresas. Que tal os tsunamis? Porque eles pegam as pessoas despreparadas. Eu estava há uns anos pregando na igreja, talvez aqui até alguém conheça, o pastor Carlos Patente, que ele é daqui. Alguém conhece? Olha aí quanta gente conhece o pastor Carlos Patente. Eu estava pregando na igreja dele na Flórida. Sexta, sábado, domingo. Estava anunciado que ia haver o furacão Vilma. Mas nós estávamos em Coconut Creek. Não havia perigo para quem estava ali, porque o furacão não ia atingir aquela área. E todos os dias se dizia que o furacão que vem para cá, depois o furacão virava para lá, e depois o furacão virava para lá, e nós estávamos tranquilos que não ia acontecer nada ali. Na última hora o furacão disse, é para lá que eu vou. E veio o furacão com tudo. Eu vi, tinha que ser Vilma, não é Dilma, não é Vilma, né? Eu vi aquele furacão fazer coisas que até hoje eu tenho medo de vento. Eu vi os semáforos no ar, pareciam folhas secas. Eu vi um caminhão sendo virado assim, parecia caminhão de brinquedo. Eu vi o vento vir de lá, arrancar uma árvore assim com as raízes,
botar no ar e levar. Um poste de eletricidade arrancou. Eu fiquei horrorizada, meus irmãos, eu já fiquei no meio de bombardeio da guerra Irã-Iraque. Fugi no terceiro dia para o quarto. Bombardeio. Eu já peguei terremoto na Califórnia. Eu já fiquei 3 dias no meio de guerra de bandido. 3 dias. Ó, a R15 para cima e para baixo. Nem polícia entrava ali. Mas eu vou dizer para vocês, eu quero ficar em bombardeio de guerra, terremoto, guerra de bandidos, nunca mais quero ficar perto de vento forte. Eu fiquei com medo, eu tenho medo de vento, eu tenho pavor de vento. Sabe o que é paura? Eu tenho. Porque eu vi o vento fazer, eu vi a força do vento. Eu fiquei apavorada. Não tem quem impeça um vento. Não há quem impeça o vento. O novo nascimento, Jesus diz que pode ser explicado? Não. É como o vento. O vento é um mistério. Nós não sabemos exatamente como acontece, mas sabemos que é real. E vamos aceitar. No versículo 8 de João 3, Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do vento, que são nascidos do Espírito, que são nascidos desse mistério. Lá em Jó, no versículo 37, está escrito no versículo 21, eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Assim, de acordo com esta expressão que está no livro de Jó, o vento limpa os céus. O vento limpa para deixar o brilho do sol mais nítido. Todas as vezes que o brilho do sol fica obscurecido pelas nuvens, vem o vento e leva embora as nuvens. E de novo a magnificência dos céus pode ser apreciada pelos nossos olhos. Isso faz lembrar a palavra que Jesus Cristo diz em Mateus 5, só os limpos de coração verão a Deus, porque não tem nuvem entre a sua visão e o eterno. Nós vemos que esta é uma razão pela qual o Espírito Santo nos é enviado. O Espírito Santo nos é enviado para limpar. Ele dissipa como vento as nuvens escuras da impureza dos nossos corações, para que nós vejamos a Deus mais claramente. Tudo aquilo que ofusca a nossa visão e o nosso entendimento sobre o amor de Deus, o Espírito Santo vem e, como vento, ele vai limpar, levar essas informações falsas, esses enganos que vieram às vezes da infância. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, que o amor vem do coração puro, não é? Consciência pura, consciência clara. Nós vamos ver que isso nós conseguimos pela fé. Uma outra característica do vento é que o vento faz murchar. Lá em Isaías 40, no versículo 7, diz: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Nós vamos ver que tem coisas na nossa vida que só o Espírito Santo dispersa, faz desaparecer, faz secar, coisas que vão sumir
do nosso interesse, com a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sopra na nossa vida, quando ele envia o seu vento. Estamos hoje vendo o fato de que o Espírito Santo vem como vento, como ele veio no dia de Pentecoste. Quando o Espírito vem como vento, ele dispersa a nossa autoconfiança, como ele dispersou a autoconfiança de Davi no Salmo 22, versículo 6, e ele fez Davi gritar: eu sou verme, mas eu sou verme. Ele dispersou a autojustificação de Paulo, quando Paulo exclama em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele dispersou a autossatisfação de Isaías, quando ele confessou: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Era um momento tão difícil da vida de Judá, porque o rei Uzias morreu. O rei Uzias era a esperança do povo, não é? Era a esperança do povo naquela hora. Ele era um rei maravilhoso, o povo amava, todo mundo olhava para Uzias, o rei, para ter uma época abundante de prosperidade e alegria em Judá. Todos os jovens, os velhos, as pessoas cultas, os literatos de Israel, até os profetas, amavam Uzias e olhavam para aquele rei com tanta admiração e tanta esperança. De uma hora para outra, o trono está vazio, o rei está morto. Olha a crise, chegou a crise. O povo não tinha mais para onde olhar. E nessas horas, quando o povo está perdido, não tem para onde olhar, nós vemos na Bíblia, algumas vezes, Deus mostrar o seu trono. Foi assim que ele fez com Ezequiel, quando o povo estava no cativeiro da Babilônia, que eles já pensavam: olha, Deus nos tirou do cativeiro do Egito para sermos cativos na Babilônia. É assim quando João olhou a igreja saindo do caminho e preocupado com a igreja, Deus mostrou o trono. Bem, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Foi o que Deus fez com Isaías. Não tinham mais para onde olhar. Deus abriu a visão do trono para ele. Isaías, olha para cá. Esse rei aqui não morre. Esse trono não fica vazio. Tem que olhar para o alto. E ele diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com duas asas cobriam os olhos, com duas cobriam os pés, com duas voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Vou parar aqui para dizer uma coisa para você, meu irmão. O povo lá embaixo dizia: não tem esperança para ajudar. Uzias morreu, acabou. Que será de nós? Está tudo tão ruim, é crise. E lá em cima, os serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Viu? A visão do alto e a visão de baixo. Na visão de Deus, estava tudo cheio da glória dele. Na visão do povo, era o fim. Aprenda isso. Vamos buscar olhar as coisas da ótica de Deus. O que está acontecendo no Brasil não é uma injustiça, é um tratamento. Tem ferida, tem tumor, como é que um cirurgião vai agir se ele não abrir? Toda essa sujeira tem que ser tirada.
Quantas vezes eu orei? Há 25 anos, eu tenho 26 anos de intercessão. Senhor, levanta, saia dessa nação, expõe a vergonha. Está acontecendo. E eu não sei nem se nós já estamos na metade. Porque tem muito mais tumor para sair. Então vamos orar, agradecer a Deus que está fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil. E nessa hora, todo mundo vai sofrer? Todo mundo vai sofrer. Nós somos brasileiros. Mas nós vivemos muito bem numa nação que levantou um ídolo e consagrou o Brasil, esta nação, a este ídolo. Nós vivemos muito acomodados, nós aceitamos. O silêncio também é palavra. O Brasil é um país laico, mas tem feriado de santo. Que mentira é essa? Nós vivemos assim, como igreja. Nós somos os sossegados de Sião. Deixa correr, deixa ir embora. Nós temos culpa. Não estamos orando o suficiente, não estamos vivendo a verdade. Vivemos uma mentira. Precisamos chegar a essa consciência, nos arrepender e mudar de vida, se nós realmente amamos a nossa nação. Quando Isaías vê, ele grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É quando o Espírito vem como vento, ele simplesmente dissipou a autossatisfação do profeta, que era tido como santo, e o profeta pôde ver que ele tinha lábios impuros. Quando o Espírito vem na vida de uma pessoa como vento, ele dispersa a autocentralidade, como ele dispersou a autocentralidade e fez Pedro admitir lá em Lucas 5, no versículo 8, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele dispersou. Quando ele vem na vida de uma pessoa, ele dispersa a autoestabilidade, como dispersou a autoestabilidade de Jacó, quando o fez mancar, lá em Gênesis 32. Onde quer que o Espírito Santo de Deus toque, ele toca para abençoar. O Espírito resseca as nossas reservas terrestres, as nossas reservas mundanas, para que busquemos mais do seu poder. Ele humilha para exaltar. Ele nos põe embaixo para que possamos subir. Assim, murchar como a erva, como está escrito em Isaías 40, no trabalho do Espírito Santo é retributivo, é necessário. O maior desejo do Espírito Santo é corrigir, não é condenar. Nós encontramos na Bíblia a expressão 4 ventos. Quantas vezes encontramos essa expressão, os 4 ventos? Eu queria que você fizesse um favor para mim. Abra sua Bíblia em Daniel 7, por favor. Daniel, capítulo 7. Vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 7, versículo 2, está escrito assim, Daniel 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Você viu aqui
os 4 ventos do céu. Mas se você olhar aqui mesmo, em Daniel 8, no versículo 8, está escrito assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. 4 ventos. Se você olhar fácil aqui, Apocalipse 7, no versículo 1, você vai encontrar de novo a expressão dos 4 ventos. Apocalipse 7. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então nós vemos com isso que o vento, ele é variado na sua direção. É um vento que tem 4 direções. E nós vamos ver que nessas direções, a Bíblia nos ensina que tem o vento norte, o vento sul, o vento leste, o vento oeste. E esses ventos são classificados como vento leste ou vento oriental, que é o vento da destruição. Vento oeste ou ocidental é o vento da libertação. Vento norte é o vento da limpeza e vento sul é o vento do prazer. Vamos ver onde isso está escrito na Bíblia. Lá em Gênesis 41, eu gostaria que agora vocês abrissem as Bíblias realmente para nós vermos. Gênesis 41, no versículo 6, nós vemos que é o capítulo onde José vai interpretar os sonhos de Faraó. E o Faraó agora está contando o que ele viu no sonho e descrevendo como ele podia, não é? No versículo 5, Gênesis 41, versículo 5, está escrito: tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. O que foi que o vento oriental, o vento leste, fez com as espigas? Crestou, mirrou, secou, impediu. Esse vento, você vai ver, vamos dar uma olhadinha no profeta Ezequiel, que ainda fala um pouquinho mais desse vento. Vento no capítulo 17 de Ezequiel, no versículo 10, está escrito assim, não é? Capítulo 17, versículo 10. Mas ainda que plantada, prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Aqui a Bíblia está lhe afirmando, aonde quer que o vento oriental toque, ele vai secar. Ele vai fazer secar, ele vai fazer mirrar, ele vai impedir o crescimento e a prosperidade. O vento oriental é para isso. Se você quiser dar mais uma olhada aqui, em Ezequiel 19, no versículo 12, está escrito assim: mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram as suas fortes galhos, e o fogo os consumiu. O vento oriental impediu, secou o fruto. É tão triste quando a gente vê isso acontecer na vida de pessoas.
É como se o vento oriental tivesse chegado naquela família de uma hora para outra, ele dissipou todas as coisas. Vamos ver, já vimos que o vento oriental, o vento leste, é o vento que resseca, que mirra, é o vento do impedimento. Mas o vento oeste, ou vento ocidental, é o vento da libertação. Se você quiser dar uma olhadinha em Êxodo, no capítulo 10, Êxodo, capítulo 10, vocês já devem saber de que se trata, mas vamos olhar. Êxodo, capítulo 10, no versículo, eu vou ler só o versículo 17. No versículo 17 está escrito: agora, pois, deixa eu dizer para vocês o que é, porque eu não estou dizendo o contexto por causa do nosso tempo, mas eu vou ficar mais calma. O faraó estava lá e as pragas estavam vindo sobre o Egito, e agora vem a praga dos gafanhotos. E no versículo 17, agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, fortíssimo vento oeste, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Viu? O vento ocidental, ou vento oeste, é o vento da libertação. É o vento que, soprando na sua casa, leva tudo o que não presta para o mar. É o vento que, soprando na sua vida, tira todas as reservas, os resquícios do mundanismo que entrou. Ele é o vento da libertação. Nós vemos, tem um momento lá em Lucas 12, no versículo 54, eu gosto tanto disso aqui. É Jesus Cristo conversando com seus discípulos, e ele diz assim, versículo Lucas 12, 54. Ele diz assim: olha, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vocês veem uma nuvem aparecer no oeste, no ocidente, vocês dizem que vem chuva. E está certinho, é assim mesmo. Isso me dá uma esperança, que surja um avivamento aqui no ocidente, e que esse avivamento vá se estendendo e cubra todo o oriente desse planeta. Eu tenho essa esperança. Mas vamos ver lá em Jó. Eu queria que vocês olhassem, nós já falamos sobre Jó 37, mas eu vou mais a Jó hoje, no capítulo 37. Nós vamos ver no versículo 37, no versículo 9. Tem assim: de suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. O frio. Isso significa, aqui, quando nós lemos, que é o vento que vem limpando. O vento norte é o vento que limpa. Mas aqui mesmo em Jó 37, no versículo 7, não, é no versículo 9. Vento sul é o vento agradável. Aqui no versículo 17, aqui mesmo em Jó 37, está escrito assim: que faz aquecer as tuas vestes
quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. Olha a ação do vento sul. O vento sul é o vento que traz condição agradável. O vento sul é o vento que traz prazer, que traz alegria, que traz bem-estar, que traz calma. E se você quiser mais um pouco, você pode ir a Cantares, no capítulo 4. Cantares, capítulo 4, no versículo 16, diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os teus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e como os seus frutos excelentes. Quer dizer, vindo o vento norte, ele limpa. Vem o vento sul e traz a calma, e traz o bem-estar. Então, é tempo bom. Nós vemos, assim, que o vento do Espírito, o vento é um dos símbolos do Espírito. O Espírito vem como vento. O novo nascimento do Espírito é como vento. O vento sopra onde quer. O vento não tem explicação, mas o vento tem ações na nossa vida, como o Espírito tem ação na nossa vida. O vento do Espírito destrói tudo aquilo que lhe separa de Deus, todo o lixo que você acumulou durante a sua vida, todo o lixo que você permite que a mídia traga para a sua casa. Ele liberta você das amarras do passado, das amarras da falsa religião, das alianças que você fez com a idolatria, com a feitiçaria, com o ocultismo, com a falsa religião e com a imoralidade sexual. Ele liberta você, ele limpa como o vento norte, limpa, purifica, e ele vivifica, trazendo alegria, produzindo o fruto necessário para a vida da igreja. O seu trabalho, o trabalho do Espírito é quádruplo, assim como é quádrupla a ação e a direção do vento. Então, que esse Espírito hoje, meus irmãos, possa atuar nas nossas vidas como vento, limpando, destruindo, libertando, vivificando, e que ele assopre de todas as direções para nos fazer crescer espiritualmente. Lá em Jeremias, no capítulo 49, ainda vou dar mais essa escritura, no capítulo 49 de Jeremias, no versículo 36, está escrito assim: trarei sobre Elão os 4 ventos, dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Ah, meus irmãos, o vento do dia de Pentecoste não foi um vento gentil, foi forte, eles até ouviram. Que Deus possa, pelo seu Espírito que habita em nós, soprar com força, um vento oriental que vai levando da nossa vida tudo aquilo que é prejudicial para nosso relacionamento com Deus. Que sopre o vento ocidental, e que esse vento ocidental vá levando para o mar tudo que não é agradável, e que pelo vento ocidental se resseque toda aquela gama de conhecimentos que criam sofismas, conhecimentos que nos impedem de andar com Deus. Que venha o vento norte,
e que venha limpando a nossa vida cada vez mais, e que o vento sul, por fim, traga um ambiente agradável na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós precisamos desse Espírito na manifestação desses 4 ventos, para banir os excessos, porque nós percebemos hoje mesmo a igreja mais interessada em sobrevivência do que em seguir a direção de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.